Você já teve a sensação de que trabalha mais, paga mais imposto e mesmo assim sobra menos dinheiro no fim do mês? Muita gente sente isso e não é impressão. Quando o custo de vida sobe, o crédito fica caro e o dinheiro parece perder valor, geralmente existe algo maior acontecendo por trás. E esse algo ele tem muito menos a ver com o seu esforço individual e muito mais com decisões tomadas em Brasília. Tá? Nos últimos anos vimos dois caminhos bem diferentes. Durante o governo Bolsonaro, mesmo enfrentando pandemia, guerra internacional e crise global, houve um esforço claro de controle de gastos e respeito a limites fiscais, principalmente no final do mandato, quando a inflação começou a cair. Hoje, com um cenário internacional mais estável, o brasileiro sente mais dificuldade no bolso. Isso chama atenção. O ponto central é o seguinte: quando o governo perde o controle das contas, os efeitos não aparecem de uma vez. Eles vão surgindo aos poucos no mercado, no crédito, no preço das coisas, e no fim das contas, quem sente primeiro é sempre o cidadão comum. A dívida pública. A dívida pública não chega na sua casa em forma de boleto, mas ela está presente na sua vida o tempo todo, principalmente quando você tenta parcelar algo, financiar um bem ou pegar crédito. Ela surge quando o governo gasta mais do que arrecada e decide cobrir essa diferença tomando dinheiro emprestado. Até aí, isso pode ser aceitável em situações pontuais. O problema começa quando isso vira rotina. Quando gastar mais passa a ser regra e controlar despesas deixa de ser prioridade, no governo Bolsonaro, a lógica predominante era segurar gastos para preservar confiança. No governo Lula, a lógica muda. Primeiro, se amplia a despesa, depois se tenta justificar com discurso social ou promessa de crescimento. Na prática, o efeito é sempre o mesmo. Quanto maior a dívida, maior a desconfiança. E quanto maior a desconfiança, mais caro fica o dinheiro. Esse custo não fica em Brasília, ele chega no bolso de quem trabalha e produz. Gastos públicos. Quando o governo decide gastar mais, alguém sempre paga essa conta. E esse alguém nunca é o próprio governo. Nos últimos meses, o que se vê é uma ampliação constante das despesas públicas. Mais ministérios, mais cargos, mais programas, mais estruturas sendo recriadas ou expandidas, né? Durante o governo Bolsonaro, a lógica era outra. Com menos ministérios e uma máquina mais enxuta, o foco estava em reduzir desperdícios e tentar manter previsibilidade fiscal. Hoje a estratégia mudou. Né? O discurso é de que gastar mais é necessário para impulsionar a economia, mas a prática mostra que esse tipo de expansão, sem lastro sólido, gera o efeito contrário. Quando o Estado cresce demais, ele não cria riqueza, ele redistribui, muitas vezes de forma ineficiente, aquilo que foi produzido por quem trabalha, e o resultado aparece rapidamente. Serviços não melhoram, impostos não caem e o custo de vida continua subindo. Arrecadação recorde. O governo arrecada mais, mas o brasileiro sente que recebe menos. Esse era um dos maiores paradoxos do momento. A arrecadação federal bate recordes sucessivos, impulsionada por inflação alta, aumento de impostos indiretos e maior carga sobre consumo. Mesmo assim, o discurso oficial insiste em dizer que falta dinheiro. No governo Bolsonaro, parte do esforço foi justamente aliviar a pressão tributária, especialmente sobre combustíveis e energia, setores que impactam diretamente o custo de vida. Hoje, vemos o caminho oposto. Em vez de cortar gastos, a prioridade ele passa a ser criar novas fontes de arrecadação. Na prática, isso significa o seguinte: o governo prefere tirar mais de quem produz do que revisar sua própria estrutura. E isso gera um ciclo perigoso. Quanto mais se arrecada sem eficiência, menos retorno o cidadão percebe. Inflação. A inflação não chega fazendo barulho, ela entra devagar, corrói o salário e diminui o poder de compra sem pedir licença. Durante o último ano do governo Bolsonaro, a inflação começou a ceder. Não por acaso,
houve controle fiscal, respeito ao teto de gastos e sinalização clara ao mercado, no cenário atual, a inflação volta a preocupar. Não apenas pelos números oficiais, mas pelo que o brasileiro sente no supermercado, no aluguel e nos serviços básicos. Quando o governo passa a gastar sem controle, o Banco Central precisa reagir. E reage da única forma possível, mantendo os juros elevados, tá? O discurso político tenta culpar o mercado, o Banco Central ou fatores externos, mas a raiz do problema está nas decisões internas. Inflação não é acidente, é consequência. Juros altos. Muita gente ouve que os juros estão altos e acredita que isso é apenas uma decisão técnica distante da política. Não é. Os juros refletem confiança, tá? Quando o governo sinaliza responsabilidade, os juros tendem a cair. Quando sinaliza risco, eles sobem. Durante o governo Bolsonaro, mesmo com crise global, o Brasil chegou a ter uma das menores taxas de juros da história. Isso aconteceu porque havia previsibilidade. Hoje, o cenário é outro. Ataques constantes ao Banco Central, discursos contraditórios e incerteza fiscal afastam investimentos e pressionam o crédito. No fim, quem paga a conta é o pequeno empresário, o trabalhador e o consumidor. Não existe juro alto sem motivo, e o motivo quase sempre está na política econômica. O discurso social. O discurso social é poderoso, ele mobiliza emoções, cria narrativas e gera apoio político, mas discurso não paga conta e não sustenta economia. No governo atual, programas sociais são usados como justificativa para a expansão de gastos, mesmo sem clareza sobre financiamento de longo prazo. No governo Bolsonaro, apesar das críticas, os programas foram mantidos com foco em limite fiscal, evitando explosão da dívida. A diferença está na abordagem. Um governo busca equilíbrio entre assistência e responsabilidade, o outro aposta na ampliação constante, mesmo sem base sólida. O risco disso é simples. Quando o dinheiro acaba, quem depende desses programas é o primeiro a sofrer. Conclusão. No fim das contas, a economia não responde a discurso, slogan ou narrativa. Ela responde a decisões. Comparando os dois modelos, fica claro que responsabilidade fiscal gera estabilidade e instabilidade fiscal gera insegurança. Não se trata de torcida política, trata-se de entender como escolhas feitas hoje impactam diretamente o futuro do país. O brasileiro já viveu isso antes e sabe reconhecer quando o caminho começa a se repetir, tá? A pergunta que fica é simples, né? Vamos aprender com o passado ou insistir nos mesmos erros? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe com ela este vídeo e acompanhe o canal. Esse debate está longe de acabar.